Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. A estrada tem um jeito estranho de engolir o tempo. Quando você passa da meia-noite no trecho de serra da BR-16, a famosa Regis Bittencourt, você deixa de estar no mundo dos vivos e passa a ser só mais um farol cortando o purgatório. Meu nome é Valdir. Tenho 28 anos de boleia, já carreguei de tudo: soja, boi, produto químico. Mas o que eu vivi na descida da serra no mês de julho me fez entregar a chave do bitrem e nunca mais aceitar frete noturno. Essa é a verdadeira entrega da madrugada, aquela que ninguém quer fazer. Era uma terça-feira, garoa fina, neblina tão densa que parecia algodão sujo grudado no para-brisa. Eu estava descendo devagar, segurando no freio motor, carregando 30 toneladas de bobina de aço. O rádio PX estava mudo. Nem chiado, nem os parceiros falando besteira para espantar o sono. Apenas um silêncio pesado, quebrado só pelo barulho do limpador de para-brisa. Vapt, vupt. Foi no quilômetro 43. A curva do Mirante. Eu vi de longe, bem no limite onde o farol cortava a neblina. Havia um caminhão parado no acostamento. Mas não era um modelo novo. Era um Mercedes bicudo, antigo, daqueles dos anos 70, com a pintura comida pela ferrugem. A caçamba estava retorcida, como se tivesse rolado ribanceira abaixo e alguém tivesse arrastado de volta para a pista. Não tinha triângulo, não tinha pisca-alerta. Só um cheiro fortíssimo que invadiu a minha cabine pela ventilação. Não era cheiro de lona molhada ou asfalto quente. Era cheiro de diesel misturado com ferro velho e carne de matadouro esquecida no sol. Reduzia a marcha. A gente que é da estrada não costuma deixar parceiro na mão, ainda mais na serra. Fui encostando meu bitrem devagar, a uns 20 metros atrás dele. Puxei o maneco do freio e deixei o motor batendo. Peguei minha lanterna, uma barra de ferro que deixo do lado do banco e desci. O frio cortou minha espinha. Não tinha barulho de bicho, não tinha vento. Oh, parceiro! Gritei, a voz sumindo na neblina. Precisa de um rádio? Um macaco? Fui caminhando até a cabine do Mercedes. Quando cheguei perto da porta do motorista, apontei a lanterna. O vidro estava estilhaçado. E lá dentro, no banco de couro rasgado, havia alguém sentado. Ele estava de costas para a porta, com a cabeça baixa, apoiada no volante. Dei uma batidinha na lataria. Chefe, tá passando mal? Foi quando a coisa se virou. A luz da lanterna bateu no rosto dele, e eu senti minhas pernas virarem gelatina. O motorista não tinha pele. Pelo menos, não onde a lataria do caminhão tinha entrado. A cabeça dele estava afundada do lado esquerdo, e pedaços de vidro e ferrugem estavam cravados na carne pálida e inchada. Um pedaço do volante estava atravessado no peito dele, como se o homem e o caminhão tivessem se fundido num acidente monstruoso décadas atrás. Ele não tinha olhos. Apenas buracos fundos e escuros que choravam um líquido preto e espesso, como óleo de motor queimado. Eu tentei dar um passo para trás, mas meu corpo travou. A boca dele, que estava rasgada até a orelha, se abriu lentamente. O som que saiu não foi uma voz humana. Foi o barulho de engrenagens moendo sem óleo, um chiado metálico de rádio rasgando o ar. O freio esquentou, segura a carga. O braço dele, que parecia um feixe de nervos misturado com fios de cobre do painel, se esticou na minha direção. Os dedos agarraram a minha jaqueta. A força era absurda, fria como gelo. Dei um grito, bati com a barra de ferro no braço dele e me joguei para trás. Caí de costas no asfalto molhado. A porta do Mercedes rangeu e se abriu com um estalo violento. Aquilo começou a descer da cabine. As pernas dele estavam quebradas, dobrando para o lado errado, e os ossos expostos raspavam no asfalto com um som de giz na lousa. Crack, crack. Levantei num pulo e corri. Nunca corri tão rápido na minha vida. O cheiro de podridão e diesel estava me sufocando. Subi os degraus do meu caminhão, bati a porta e travei.
Eu estava tremendo tanto que mal conseguia engatar a primeira marcha. Quando soltei o freio de mão e pisei no acelerador, olhei pelo retrovisor direito. Ele não estava mais no asfalto. Um baque surdo fez a minha cabine tremer. A suspensão dianteira arriou. Aquilo tinha pulado em cima do capô do meu caminhão. O rosto deformado dele subiu devagar pelo meu para-brisa. O óleo preto escorria pelas cavidades dos olhos, sujando o vidro. Ele encostou as duas mãos na janela, deixando marcas de ferrugem e sangue velho. A boca se abriu de novo, e o som do motor batendo biela ecoou dentro da minha cabeça. Leva, eu, junto. Pisei no fundo. O caminhão urrou, cortando a neblina. Joguei a direção de um lado para o outro, fazendo o bitrem sambar na pista. A coisa não soltava. Ela começou a bater a cabeça com força contra o vidro do para-brisa. Tum, tum. O vidro começou a trincar. A teia de aranha se formando bem na frente do meu rosto. Quando cheguei numa reta, joguei o caminhão para o acostamento, raspando o lado direito na barreira de concreto da rodovia. O impacto foi violento. O Mercedes antigo, com o motorista e tudo, foi arrancado do meu capô e arremessado no abismo da serra. Não ouvi barulho de queda. Não ouvi nada. Dirigi sem parar, chorando e rezando em voz alta, até o primeiro posto de gasolina que vi, uns 50 quilômetros depois. Parei debaixo da luz forte da bomba. O frentista veio perguntar o que tinha acontecido. Eu não consegui responder. Só saí e olhei para a frente do meu caminhão. A lateral estava ralada do concreto. O para-brisa estava destruído. E, cravado na grade do meu radiador, havia um pedaço de osso amarelado enrolado num cabo de velocímetro enferrujado. O dono da transportadora achou que eu tinha dormido no volante e batido numa placa. Fui demitido, mas não me importei. A estrada tem seus próprios fantasmas, e eles não estão descansando. Eles estão presos nas ferragens, no fundo dos barrancos, esperando qualquer um que pare para ajudar no meio da neblina. Eu dirijo o caminhão há 22 anos. Já peguei todo tipo de estrada, de dia e de noite, chuva, neblina e seca. Mas nada do que eu vivi antes se compara àquela viagem de São Paulo para Fortaleza, em agosto do ano passado. Era um carregamento de peças automotivas. Saí de madrugada para evitar o calor. Meu caminhão é um Volvo FH 540, cabine sleeper, bem confortável. Eu estava sozinho, como quase sempre. Por volta das 2h40 da manhã, eu estava na BR-116, altura de Teófilo Otoni, Minas Gerais. A estrada estava estranhamente vazia. Nem um carro, nem um caminhão na frente ou atrás. Só o farol alto cortando a escuridão. Foi quando vi uma mulher parada no acostamento. Ela estava iluminada pelos meus faróis, magra, cabelo preto longo bagunçado pelo vento, vestindo um vestido branco sujo de terra. Estava descalça. Levantei o pé do acelerador por reflexo. Quando passei por ela, olhei pelo retrovisor lateral. Ela não estava mais lá. Pensei que tinha sido coisa da minha cabeça. Continuei dirigindo. Uns 40 minutos depois, vi ela de novo. Mesma mulher. Mesma posição. Agora um pouco mais à frente. Dessa vez ela estava olhando diretamente para o caminhão, com o rosto virado na minha direção. Reduzi a velocidade, mas não parei. Quando passei, olhei novamente pelo retrovisor. Nada. Desapareceu. Meu coração já estava acelerado. Liguei o rádio, mas só pegava chiado. Desliguei. A terceira vez foi a pior. Eram quase 4h da manhã. Eu estava subindo uma serra quando vi ela novamente, agora no meio da pista, parada de frente para o caminhão. Freiei com força. O caminhão balançou, mas consegui parar a uns 15 metros dela. Ela não se mexeu. Ficou ali, olhando para mim através do para-brisa. A luz dos faróis batia direto no rosto dela. Foi aí que eu vi direito. O vestido branco não estava sujo de terra. Estava sujo de sangue seco. O cabelo dela grudava no rosto por causa do sangue que escorria da cabeça.
Um corte profundo abria a lateral do crânio. Ela começou a andar lentamente na direção da porta do motorista. Passos arrastados, descalça no asfalto. Eu travei as portas, mas ela continuou vindo. Quando chegou perto da janela, ela levantou a mão e bateu 3 vezes no vidro. Devagar. Toque, toque, toque. Eu não conseguia me mexer. Ela então encostou o rosto no vidro e sussurrou, com a voz abafada, mas perfeitamente audível. Me leva para casa. Eu esqueci meu filho lá. A voz dela era rouca, como se a garganta estivesse cheia de terra. Eu entrei em pânico. Coloquei o caminhão em movimento e arranquei. Ela foi arrastada alguns metros, com a mão grudada na maçaneta, até soltar. Pelo retrovisor, vi ela caída no asfalto, olhando para mim enquanto eu me afastava. Dirigi como um louco por quase 1 hora. As mãos tremendo no volante. Quando finalmente me acalmei um pouco, parei num posto 24 horas. Desci para tomar um café e tentar me acalmar. Enquanto pagava, comentei com o frentista. Cara, quase atropelei uma mulher lá na serra. Ela apareceu do nada. O frentista me olhou estranho e perguntou. Descalça? Vestido branco? Cabelo preto? Fiquei gelado. Sim, você também viu ela? Ele balançou a cabeça devagar e falou baixo. Motorista, essa mulher aparece nessa serra desde 2011. Ela morreu num acidente. O caminhão que bateu nela fugiu. Dizem que ela procura o filho que estava no banco de trás. O menino morreu carbonizado dentro do carro. Ela não aceita. Eu senti o sangue sumir do meu rosto. Ele continuou. Quem para ajudar? Ela entra no caminhão. E depois disso, o motorista nunca mais é o mesmo. Alguns enlouquecem. Outros, simplesmente desaparecem. Eu não consegui terminar o café. Voltei pro caminhão, tranquei tudo e dirigi o resto da viagem sem parar, mesmo morrendo de sono. Mas o pior não foi isso. Quando cheguei em Fortaleza e abri a porta da cabine para descarregar, encontrei algo no banco do carona. Um sapatinho infantil de criança, todo queimado, com cheiro forte de plástico derretido. Eu nunca coloquei aquilo ali. Até hoje, quando dirijo à noite pela BR-16, eu sinto um cheiro de borracha queimada dentro da cabine, mesmo com o ar-condicionado ligado. E às vezes, bem baixinho, escuto uma voz de mulher vindo do banco de trás. Motorista, você já me levou para casa? Eu nunca mais paro quando vejo alguém no acostamento. Nunca mais. Quem olha para um caminhão cruzando a rodovia de madrugada acha que o motorista é o dono do mundo. Lá em cima, naquela cabine alta, a gente parece inatingível. Mas a verdade é que a cabine é uma caixa de metal no meio do nada, e a escuridão do lado de fora é muito maior do que qualquer farol consegue cortar. Meu nome é Joaquim. Sou estradeiro desde que me entendo por gente. Já vi acidente feio, assalto à mão armada e até onça cruzando a pista na frente do bruto. Mas o que me fez trocar a rota da BR-153, a famosa Belém-Brasília, foi algo que não dá para explicar num boletim de ocorrência. Foi em novembro de 2023. Eu estava puxando uma carga de grãos de Goiás para o Pará. Aquele trecho perto de Gurupi, no Tocantins, é desolador. Retas infinitas, asfalto quente que deforma durante o dia e um breu absoluto à noite. Era por volta das 2h40 da manhã, o horário que a gente chama de a entrega da madrugada, quando o sono bate com força e a mente começa a pregar peças. Eu estava tomando um café frio da garrafa térmica quando o rádio Peixes, sintonizado no canal 5, chiou. A estática rasgou o silêncio da cabine. Achei estranho, porque eu não cruzava com outro caminhão há pelo menos 1 hora. Então, uma voz falou por cima do chiado. Era uma voz de homem, cansada, ofegante. QRA na escuta. Tem algum parceiro no trecho? O bruto ferveu no quilômetro 600. Tô sem bateria, no escuro. Alguém copia. Eu peguei o PTT, microfone do rádio, na hora. A regra número 1 da estrada é não deixar colega na mão no meio do nada. Copiado, parceiro. Aqui é o Joaquim,
QRA Ventania. Tô no 615, descendo. Aguenta aí que em uns 10 minutos eu chego no seu visual. Qual a cor da carreta? O rádio chiou de novo. A voz voltou, mas parecia um pouco diferente. Fria. Sem emoção. Carreta branca, bitrem, encostado no mato. Vem logo, eles estão olhando. Ouvir aquilo me deu um nó no estômago. Eles estão olhando. Achei que o cara estivesse sendo assaltado, os famosos piratas do asfalto. Desliguei as luzes internas da cabine, travei as portas e pisei fundo. Se fosse assalto, eu ia chegar jogando luz alta e buzinando para espantar os bandidos. Quando o odômetro marcou o quilômetro 600, eu reduzi. Fui varrendo o acostamento com o farol de milha. Foi aí que eu vi. Havia uma carreta branca, bitrem, estacionada no acostamento de terra. Mas ela não estava apenas encostada. Ela estava afundada no matagal, como se tivesse sido arrastada para dentro da floresta. Não tinha triângulo de sinalização. Não tinha pisca-alerta. Parei o meu caminhão a uns 30 metros de distância, deixando o motor ligado e o farol alto batendo direto na traseira do bitrem dele. Peguei o rádio de novo. Parceiro, cheguei. Tô atrás de você com luz alta. Tá seguro descer? O rádio ficou mudo por 3 longos segundos. Então, a resposta veio. E não veio pelo rádio. Veio de fora da minha cabine. A mesma voz que eu ouvi no rádio estava agora a poucos centímetros da minha porta do motorista, sussurrando no vidro fechado, mas o tom era bizarro, como se um gravador estivesse rodando a fita na velocidade errada. Vem logo. Eles estão olhando. Virei o rosto devagar para a janela. Não era um motorista que estava ali. A coisa que estava em pé no estribo do meu caminhão tinha a altura de um homem, mas vestia uma jaqueta de lona rasgada que parecia grudada no corpo. O pior era o rosto. Não tinha queixo ou nariz. A parte inferior do rosto era aberta, escancarada, com pedaços de fios, alto-falantes velhos e carne apodrecida pendurados onde deveriam estar os dentes. O som não saía de cordas vocais. Saía de uma caixa de som enferrujada embutida no buraco da garganta da criatura. Ela levantou uma das mãos, que terminava em garras finas e sujas de graxa e sangue, e bateu no meu vidro. Naquele instante, o farol alto do meu caminhão iluminou melhor a carreta branca parada no mato. Só então eu percebi. A carreta não tinha pneus. Não tinha cabine. Era apenas uma carcaça podre, enferrujada, abandonada ali há décadas. Uma armadilha. A criatura bateu no vidro de novo, com mais força, e a voz de rádio começou a gritar, imitando o desespero de dezenas de vozes diferentes, todas implorando por ajuda. Me tira daqui. O bruto ferveu. Socorro! Socorro! Eu não pensei. Engatei a primeira marcha e afundei o pé no acelerador. O caminhão deu um tranco violento, jogando a coisa do estribo para trás. Ouvi o baque dela caindo no asfalto. Não olhei pelo retrovisor. Fui trocando de marcha na força do ódio, o giro do motor estourando lá em cima, até o caminhão embalar. Eu tremia tanto que o suor escorria nos meus olhos e ardia. Cerca de 10 quilômetros depois, o rádio Peixes chiou mais uma vez no painel. O canal 5 estava aberto. Desta vez, não era um pedido de ajuda. Era minha própria voz, gravada pelo bicho minutos antes, ecoando na cabine com aquele som de fita mastigada. Aqui é o Joaquim. Ventania. Vem logo, eles estão olhando. Arranquei o cabo do rádio Peixes do painel no mesmo segundo. Joguei o aparelho pela janela no asfalto escuro. Nunca mais passei por aquele trecho. E toda vez que eu vejo um bitrem branco parado no acostamento durante a madrugada, eu acelero e desvio o olhar. Porque a pior coisa que pode te acontecer na estrada não é ficar sozinho. É descobrir que você nunca esteve. Meu nome é Marcos, tenho 41 anos e sou caminhoneiro há quase 20 anos. Já rodei o Brasil inteiro, mas nunca mais peguei a BR-116 sentido sul depois do que aconteceu comigo numa noite de agosto de 2024, entre Curitiba e Joinville. Era por volta de 1h40 da manhã. A estrada estava molhada por causa de uma chuva fina que não parava.
Eu estava dirigindo meu Volvo FH carregado com peças automotivas, ouvindo o rádio baixinho para não dormir. O trecho era daqueles bem escuros, sem acostamento decente e com mata fechada dos dois lados. De repente, vi uma mulher parada no meio da pista, uns 200 metros à frente. Ela estava vestida com um vestido branco longo, descalça, e tinha os cabelos pretos molhados grudados no rosto. Eu buzinei forte e pisei no freio. O caminhão derrapou um pouco, mas consegui parar a uns 10 metros dela. Meu coração estava na boca. Desci da cabine ainda com o pisca-alerta ligado e fui correndo na direção dela, achando que tinha atropelado alguém ou que ela estava passando mal. Moça, você tá bem? Gritei. Ela não respondeu. Só ficou parada, olhando para o chão. Quando me aproximei mais, percebi que o vestido dela estava rasgado e sujo de terra, como se tivesse caído várias vezes. Levantei a lanterna do celular e apontei para ela. Foi aí que eu vi. O rosto dela estava completamente branco, sem cor nenhuma. Os olhos eram fundos e escuros, quase pretos. E o pior, ela tinha um corte profundo no pescoço, que ia de uma orelha até a outra. O sangue escorria devagar pelo vestido branco, mas não pingava no asfalto. Simplesmente sumia antes de tocar o chão. Eu dei 2 passos para trás, sem conseguir falar. Ela então levantou a cabeça devagar e olhou direto para mim. A voz dela saiu rouca, como se viesse de dentro de um túnel. Me leva para casa, por favor. Eu moro logo ali na frente. Eu estava paralisado. Meu corpo inteiro tremia. Consegui balbuciar. Moça, você tá machucada. Eu vou chamar a polícia e uma ambulância. Ela deu um sorriso triste e balançou a cabeça devagar. Eles não podem me ajudar mais. Faz 7 anos que eu morri aqui. Meu namorado me matou e me jogou no mato. Eu só quero ir para casa da minha mãe. Ela ainda espera eu chegar toda noite. Nesse momento, um caminhão passou do outro lado da pista em alta velocidade. A luz dos faróis iluminou completamente a mulher por 2 segundos. Não tinha sombra dela no asfalto. Nenhum reflexo. Nada. Eu dei meia volta e corri de volta para o caminhão. Entrei, tranquei a porta e liguei o motor com as mãos tremendo tanto que quase não conseguia girar a chave. Quando olhei pelo retrovisor, ela estava bem atrás do caminhão, a menos de 3 metros da caçamba, olhando para mim. Eu arranquei desesperado. Dirigi os próximos 40 minutos sem tirar o pé do acelerador, olhando o tempo todo pelo retrovisor. Ela não apareceu mais. Quando cheguei no posto de gasolina em Joinville, parei, desci e vomitei tudo o que tinha no estômago. Contei o que tinha acontecido pro frentista, um cara mais velho. Ele me olhou sério e disse: "Você viu a noiva da BR-116? Muitos motoristas encontram ela nessa mesma curva. Uns param, outros não. Os que param e tentam ajudar. Dizem que ela entra no caminhão e fica sentada no banco do carona até o dia clarear. Depois some." Ele fez uma pausa e completou baixinho. "Mas os que veem ela e fogem, ela costuma aparecer de novo. No banco de trás. No meio da noite. Olhando pelo retrovisor. Desde aquela noite, eu nunca mais dirijo à noite sozinho nessa estrada. E toda vez que pego a BR-116, mesmo de dia, quando passo por aquela curva eu sinto um frio estranho na nuca. E o pior de tudo, às vezes, quando estou dirigindo em outras estradas, bem tarde da noite, eu olho pelo retrovisor e vejo um vestido branco sentado no banco de trás. Ela não fala mais nada. Só fica me olhando. Meu nome é Valdir, tenho 47 anos e carrego soja, milho e açúcar pelas estradas do Brasil há mais de 25 anos. Eu sempre disse que o maior perigo na estrada era o sono, o álcool ou outro caminhoneiro distraído. Depois daquela noite na BR-153, entre Anápolis e Gurupi, eu nunca mais falei isso. Era 11 de março de 2025. Eu saí de Anápolis por volta das 19 horas com o baú lotado de sacas de soja. A previsão era de chuva forte depois da meia-noite, então eu queria avançar o máximo possível enquanto a pista ainda estava seca. Por volta das 2h20 da manhã, a chuva começou fina,
depois virou um temporal daqueles que quase não dá para ver 2 metros à frente. Eu reduzi para 60 km por hora, liguei o rádio bem baixo e mantive os faróis autoligados. O asfalto refletia a luz como um espelho preto. Foi quando eu vi ele. Um homem parado no acostamento, uns 150 metros à frente, vestindo uma camisa xadrez vermelha e preta e uma calça jeans escura. Ele estava completamente encharcado e levantava o braço direito pedindo carona. Em plena tempestade, no meio do nada. Eu quase nunca paro para carona, especialmente de madrugada. Mas o cara parecia desesperado. Pensei, se eu não pegar, ele pode morrer aqui hoje. Reduzi ainda mais, liguei o pisca-alerta e parei uns 30 metros depois dele. Olhei pelo retrovisor lateral. Ele vinha caminhando rápido na direção da porta do carona. Quando ele abriu a porta, uma lufada de ar gelado entrou na cabine, bem mais frio que a chuva lá fora. Valeu, irmão. Deus te pague, disse ele, subindo com dificuldade. Ele se sentou, fechou a porta e ficou olhando para frente, sem dizer mais nada. Notei que a água da chuva escorria dele, mas não formava poça no chão da cabine. Simplesmente desaparecia. Eu tentei puxar assunto. Cara, que loucura ficar na estrada com esse tempo, hein? Pra onde você vai? Ele demorou uns segundos para responder, com a voz rouca e baixa. Vou pra casa, em Gurupi. Minha mulher e minha filha estão me esperando. Algo na voz dele me deixou incomodado. Era como se ele estivesse falando de muito longe. Continuei dirigindo. A chuva batia forte no para-brisa. Depois de uns 10 minutos de silêncio, ele falou novamente, sem tirar os olhos da estrada. Você pode aumentar o som do rádio? Eu gosto dessa música. Eu nem tinha reparado que estava tocando uma música sertaneja antiga. Aumentei um pouco. Ele começou a cantarolar baixinho junto, mas a voz dele não combinava com a melodia. Era como se ele estivesse cantando outra coisa. Foi aí que eu senti o cheiro. Um cheiro forte de sangue misturado com terra molhada e algo doce podre. O cheiro estava vindo dele. Olhei de lado. As mãos dele estavam pousadas nas pernas. As unhas estavam pretas e quebradas, cheias de terra. A camisa xadrez tinha manchas escuras que eu inicialmente pensei serem de chuva. Agora eu via que eram manchas antigas de sangue seco. Meu coração acelerou. Amigo, você tá ferido? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele virou o rosto devagar na minha direção. Foi quando eu vi. Do lado esquerdo da cabeça dele tinha um buraco grande, irregular, como se tivessem dado uma pancada forte com algo pesado. O osso estava exposto e a pele ao redor estava roxa e inchada. Um filete de sangue escuro escorria lentamente pela têmpora, mas parava antes de chegar no queixo e simplesmente sumia. Ele me olhou com olhos leitosos e disse, quase sussurrando: Eles me mataram aqui mesmo, Valdir. 3 caras. Roubaram minha carga, me bateram com uma chave de roda e me jogaram no mato. Isso foi em 2018. Minha filha tinha 6 anos na época. Eu senti o sangue gelar. Nunca tinha falado meu nome para ele. Ele continuou. Toda noite eu tento voltar para casa. Mas eu nunca consigo passar do quilômetro 183. É onde meu corpo ainda está, jogado atrás daquelas árvores ali na frente. Nesse exato momento, o caminhão passou por uma placa, quilômetro 183. O rádio chiou e desligou sozinho. A temperatura dentro da cabine caiu tanto que eu conseguia ver minha respiração. O homem ao meu lado sorriu triste, revelando dentes sujos de terra. Você é o primeiro que para em muito tempo. A maioria acelera quando me vê. Obrigado por me trazer até aqui. Ele colocou a mão no meu ombro. O toque era gelado, úmido e pesado, como se fosse feito de carne morta. Agora eu preciso descer. Minha família está esperando. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele abriu a porta do caminhão ainda em movimento. Eu freiei bruscamente. Quando olhei para o lado, a cabine estava vazia. Não tinha mais ninguém. Nem pegadas molhadas no banco. Nada. Eu parei no acostamento, tremendo inteiro.
Desci com a lanterna na mão e fui até a beira da mata, iluminando entre as árvores. A chuva continuava forte. A uns 15 metros da pista, meio escondido pela vegetação, vi algo branco no chão. Aproximei-me devagar. Era um crânio humano, com um buraco grande do lado esquerdo. Ao lado dele, restos de uma camisa xadrez vermelha e preta, quase completamente apodrecida. Eu vomitei ali mesmo. Voltei correndo pro caminhão, tranquei todas as portas e dirigi sem parar até o próximo posto, 80 quilômetros à frente. Quando cheguei, contei tudo pro gerente do posto. Ele me olhou com pena e disse: "Você encontrou o Zé do Milho. Todo caminhoneiro antigo conhece essa história. Ele foi assassinado em 2018 por roubo de carga. Desde então, ele aparece pedindo carona para quem passa no quilômetro 183. Eu perguntei, quase sem voz: "E o que acontece com quem dá carona para ele?" O homem acendeu um cigarro, tragou fundo e respondeu: "A maioria nunca mais dirige à noite. Alguns dizem que ele volta. Senta no banco do carona de novo. Mas dessa vez ele não pede para descer. Até hoje, quando estou rodando à noite, principalmente quando chove, eu olho para o banco do carona vazio e sinto um arrepio. Porque às vezes eu escuto, bem baixinho, alguém cantarolando a mesma música sertaneja antiga que estava tocando naquela noite. E o cheiro de terra molhada e sangue volta por alguns segundos.